Amém? Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo de número 10, que diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Olha para alguém que está do teu lado e diga: Deus tem vida e vida com abundância. Senta adorando o nome de Jesus. O som está perfeito, muito obrigado aí, sonoplasta. Irmãos, nós estamos mediante a uma palavra poderosa que eu costumo dizer que liberta, transforma, cura, sara e leva o homem ao céu de luz. Nós só estamos aqui nessa noite por causa da poderosa palavra de Deus. O versículo que nós lemos trata-se de algo extraordinário. É culto de missões e sabemos que o nosso mestre, ele foi o maior missionário que a terra já viu. Há quem diga que no capítulo de número 6, quando Isaías contempla a visão do trono, Jesus toma a boca do profeta e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabemos que ele veio para cumprir um chamado extraordinário. O capítulo de número 10 é a respeito e acerca do capítulo de número 9. Jesus, ele está cumprindo o seu ministério, e é nesse ministério que ele cura os enfermos. A Bíblia diz que os cegos veem, os coxos andam, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Ele está pregando, e a Bíblia diz que ele vê um moço que está à beira do caminho e ele é cego, e a Bíblia diz que ele unta, ele faz o lodo e coloca sobre os olhos do cego e dá uma ordem dizendo para ele: vai até o tanque de Siloé e lava-te. Perceba que o cego ainda é cego, mas quando ele vai e ele obedece aquilo que Jesus está falando, a Bíblia diz que a visão dele é restaurada, ou ele parte daquele momento a enxergar. Tem muita gente dizendo: eu quero que a minha vida dê certo, eu quero que as coisas na minha vida aconteçam. Se você está aqui nesta noite e está clamando a Deus dizendo: eu quero que as coisas aconteçam, eu quero que dê certo, o grandão está na casa e já está dando uma receita: é só cumprir a minha palavra. Quem é que não se lembra? Tem 10 leprosos, se apresentam até ele querendo ser limpo. Ele dá uma ordem dizendo: vão até o sacerdote e apresentam diante deles. A Bíblia diz que enquanto eles estão indo, obedecendo a voz de Deus, um percebe, dois percebem, os 10 percebem que eles foram curados. E a Bíblia diz que pelo menos um volta para agradecer. Quer que dê certo, faça a coisa certa na presença de Deus. Perceba que o cego obedece e a sua visão agora é restaurada. Toda esta história, este milagre, esta notícia está decorrendo em todo Israel, em toda Jerusalém. O que eu acho interessante é que os fariseus daquela época, eles estão furiosos. Por quê? Porque Jesus fez esse milagre. Então eles agora mandam chamar o cego e começam a questionar: como foi que aconteceu? Será que tu era cego de verdade? Eles estavam achando que aquilo não passava de uma mentira.
E o cego diz: como foi, não sei, só sei que eu tive com ele e agora a minha visão foi restaurada. Eles mandam chamar os pais do cego. Quando os pais é introduzido na presença deles, eles perguntam: ei, esse menino, esse rapaz, porventura é cego de verdade? Ele diz: olha, o nosso filho, e ele é cego de nascença. Como ele enxerga, a gente não sabe. Pergunta para ele, já é de maior, tem idade, e ele mesmo vai responder. Aí eles mandam chamar o cego de novo e faz a pergunta: quem você acha que é esse camarada que fez o milagre? Ele diz: quem é? Eu não sei, eu acredito que é profeta. Mas o de mais interessante é que outrora eu era cego e agora eu estou enxergando para a glória de Deus. Perceba que ele está diante dos religiosos daquela época. Perceba que diante deles estão os fariseus. Perceba que diante deles está a nata religiosa daquele tempo. Ele começa a dizer: olha, ele é profeta, só sei que ele nos curou. Aí eles começam a ficar furiosos, porque eles olham para o cenário e dizem: por acaso você está querendo ensinar para nós? Aí a Bíblia diz que eles pegam o cego e lançam para fora do templo. Eles pegam o cego e expulsam para fora do templo. Quem sabe alguém vai se escandalizar com isso, mas tem aproximadamente 5 dias que alguém me ligou e disse, desesperado, da cidade do Mato Grosso, dizendo: pastor, eu preciso de orientação. Eu disse: o que é que você quer? Ele diz: eu estava congregando, buscando a Deus, de repente o pastor me pegou e me lançou para fora da igreja, me chutou de dentro da igreja. Eu disse: meu filho. Ele disse: tem mais, pastor, eu já estou prestes a tirar a minha própria vida, porque desde aquele dia para cá eu estou perdendo tudo, está tudo de cabeça para baixo. Eu digo: não faça isso, irmão, porque é normal. Escrito está que nós seríamos odiados de toda a gente. Eu costumo dizer que ainda que alguém lhe pegue daqui e lhe expulse para fora, o grandão está na casa e está dizendo: permaneça fiel na minha presença. Os religiosos pegam o cego e lançam para fora do templo. Aí Jesus começa a trazer a narrativa do capítulo de número 10. E o que eu acho interessante é que Jesus começa a trazer essa narrativa de forma poderosa e extraordinária, dizendo: em verdade eu vos digo, o que entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Perceba que Jesus vai trazer uma parábola, e nesta parábola ele fala acerca do aprisco, nessa parábola ele fala acerca da ovelha, nessa parábola ele fala acerca do ladrão, nessa parábola ele fala acerca do salteador, nessa parábola ele fala acerca do porteiro, da porta, do pastor e do mercenário. É nesse cenário aqui, aonde eles pegam aquele cego e lançam para fora do templo, que Jesus agora começa a falar algo poderoso. E ele começa a falar acerca do aprisco. E nós sabemos que aprisco aqui era onde era depositadas as ovelhas, onde as ovelhas eram guardadas. O aprisco era para que o lobo não viesse e tragasse a ovelha. Eu acho lindo quando o salmista Davi diz que ele cuidava das ovelhas malhadas. Quando um pastor pegava as ovelhas, levava para o aprisco, ele pegava as ovelhas brancas como a neve e colocava no meio do aprisco. Ele pegava as ovelhas malhadas e colocava ao derredor. Uma vez que o predador viesse, ele levava a ovelha malhada, mas não levava a ovelha branca como a neve, porque era de maior valor. Aí o salmista Davi está dizendo: glória, eu amo, ou sou pastor de ovelhas malhadas. Em outras palavras, ele estava dizendo: toda vez que o urso vinha, toda vez que o leão vinha, eu levava a mão do urso, levava a mão glória a Deus, do leão, e não permitia tragar a ovelha. Quem sabe alguém está olhando e está dizendo: Davi, a ovelha é malhada, de valor pequeno, não vai valer a pena. Mas Jesus está dizendo aqui nesta noite: eu dei a minha vida por ovelhas. O aprisco aqui era onde depositava as ovelhas. O porteiro aqui, porque o aprisco não tinha porta.
A porta, quem era? Era o pastor das ovelhas. É por isso que Jesus está dizendo: eu sou a porta. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Ele está narrando aqui nesse texto dizendo: eu sou o bom pastor. A palavra eu sou no original é eu serei o que serei. Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite. Eu não sei o que você está precisando aqui nessa noite. Mas o grandão está na casa e está dizendo: eu sou o que sou. Quem é que se lembra quando Deus chama Moisés na sarça ardente e diz: vai lá e tira o meu povo da terra do Egito? Moisés fica tão empolgado que ele vai correndo, mas de repente ele se lembra: qual é o nome dele? Aí ele volta e diz: qual é o teu nome? Para que quando os filhos de Israel me perguntem eu possa falar. Aí o Senhor olha para ele e diz: diga que o eu sou te enviou. Eu sou, ou eu serei o que serei. Toda vez que eu olho para esta palavra aqui, eu percebo que pelo menos 4 coisas poderia afligir o povo no deserto. Primeiro, o calor escaldante. Segundo, o frio à noite. Terceiro, a falta de água. E quarto, a falta de pão. Mas é nesse cenário aqui que ele está dizendo: eu serei o que vocês precisam que eu seja. Perceba que no deserto, enquanto eles estão caminhando, a Bíblia diz que tem uma nuvem protegendo eles do calor. Perceba que nesse deserto, quando eles sentem sede, a Bíblia diz que a água começa a jorrar da rocha. Perceba que é nesse cenário aqui, quando eles estão com fome, que a Bíblia diz que o maná desce do céu e alimenta toda aquela multidão. Pastor Daniel, e no frio, a Bíblia diz que uma coluna de fogo está aquentando o povo no deserto. Pastor, não me entendi. O grandão está na casa e está dizendo: fica tranquilo, porque nesse deserto eu te guardo, nesse deserto eu te escondo, nesse deserto eu te protejo, diz o Senhor dos Exércitos. Vou profetizar, joga a mão direita para cima. O grandão está na casa e está dizendo: é no meio desse deserto que eu vou te guardar, vou te esconder, vou te proteger. O grandão está na casa e está dizendo: te escondo, te guardo, te protejo, glória. Perceba que a nuvem é só para quem caminha. Perceba que a coluna de fogo é só para quem caminha para frente. Perceba que a água é só para quem caminha para frente. Perceba que as cordonizas é só para quem caminha para frente. Eu vim aqui na autoridade de Deus falar para alguém, porque quem sabe alguém quer voltar, alguém quer retroceder, alguém quer desistir, alguém quer chutar o pau da barraca, mas o grandão está na casa e está dizendo: a providência é só para quem caminha, é só para quem avança, é só para quem continua. Me ajuda a pregar, irmão. Olha para alguém que está do teu lado e diga: a providência de Deus. Meu retorno sumiu, mas vai dar certo. Diga: a providência de Deus é só para quem caminha, é só para quem avança. O retorno sumiu, mas vou profetizar sem retorno mesmo. A providência de Deus é só para quem avança. É só para quem avança. É só para quem caminha. A palavra bom aqui, Júlio do acordeon, é amável, é belo. Ele está dizendo: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Se ele está dizendo que ele é o bom, é porque tem um ruim. Se ele está dizendo que ele é o bom, é porque existe o ruim. Ele está dizendo: eu sou o bom pastor. E Jesus destaca seu ministério aqui, que realizado como bom, primeiro, como alguém que dá a vida pelas ovelhas. Ele está dizendo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Pastor, me prova na Bíblia. O texto diz que todo Israel está querendo arrancar a cabeça de Cristo. Ele está em fuga. Aí a Bíblia diz que chega um mensageiro. E quando o mensageiro chega, diz: está enfermo aquele quem tu amas. Alguém que é íntimo teu.
Alguém que é teu amigo, caiu de cama, está enfermo. Parece que eu vejo Jesus perguntando, qual é o nome dele? Alguém diz, Lázaro está enfermo. Ele olha para os discípulos e diz mais ou menos assim, arruma as tralhas e vamos voltar, porque o meu amigo está dormindo e eu vou despertá-lo do sono. A Bíblia diz que os discípulos ficam batendo cabeça, olha um para o outro e diz, mestre, estão querendo tirar a tua vida e tu torna para lá. Parece que eu vejo Jesus olhando dizendo, tem alguém precisando, tem alguém em apuro, tem alguém clamando por socorro e eu vou voltar, mas vão querer te matar, não tem problema, porque eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No antigo sistema sacrificial, as ovelhas morriam pelo pastor. Jesus chega quebrando o protocolo e dizendo, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele está nesse cenário, está dizendo, sou eu que morro por elas. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá. Jesus não morreu, Júnior, como Marte. Alguns foram apedrejados, alguns foram cerrados no meio. Jesus não. Ele não foi executado por homens, mas ele morreu como substituto. Quem era para morrer não era ele, já estava tudo preparado, a cruz já estava feita, e o nome do camarada que ia morrer era Barrabás. De repente ele chega, parece que eu olho para ele, olhando o cenário e dizendo, tire Barrabás, porque eu vou morrer no lugar dele. De contrapartida, quem era para morrer era você, quem era para ser executado era você. Nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno, mas de repente ele apareceu e disse, eu vou sacrificar a minha vida pelo João Marcos, eu vou sacrificar a minha vida pelo Júnior do acordeão, eu vou sacrificar. Me ajuda a pregar, irmão. Olha para alguém que está do teu lado e diga, ele morreu no teu lugar, viu? Era você que era para morrer. Segundo, bom pastor, por quê? Porque ele conhece as ovelhas. E as ovelhas conhecem a voz do pastor. Ele é bom por quê? Porque ele conhece. Ei, ele te conhece por dentro, ele te conhece no mais íntimo da tua alma, ele conhece as tuas fraquezas, ele sabe a tua dor. Quem sabe o pastor local conhece você por fora, mas o pastor que está sendo pregado aqui conhece você por dentro. E ele conhece tão bem que ele chama pelo nome. Quando ele observa Simão, ele chama Simão pelo nome. Quando ele vê Zaqueu em cima do pé de figueira brava, ele chama Zaqueu pelo nome. Quando ele observa Maria na beira do sepulcro, ele chama ela pelo nome. Ele chama Jeremias pelo nome. Ele chama Círios pelo nome. Ele conhece pelo nome. Me ajuda a pregar. Olha para alguém que está do teu lado e diga, Deus lhe conhece pelo nome. Diga, Deus conhece você pelo nome. Perceba que o mundo religioso daquela época pegou um mendigo, um cego, colocou para fora. Jesus agora está trazendo essa parábola dizendo, o ladrão vem senão roubar, matar e destruir. A gente aprendemos que o ladrão aqui era o diabo, mas o ladrão aqui não é o diabo. Jesus não está falando do diabo, Jesus está falando dos religiosos daquela época. É por isso que ele está dizendo, eu sou o bom pastor, sou o pastor de verdade.
Porque o pastor de mentira, quando vê vir as ovelhas, quando vê vir o lobo, ele foge. Porque ele não é pastor de verdade. E as ovelhas não são dele de verdade. Ou seja, quando ele vê vir o lobo, ele foge. Só que Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor. Ele é ladrão, por quê? Porque ele não é pastor. Ele é mercenário, por quê? Porque ele não é pastor. Ele é salteador, por quê? Porque ele não é pastor. O mercenário que não é pastor, quando vê vir o lobo, ele foge e deixa as suas ovelhas. Por quê? Porque ele só está ali por aquilo que ele ganha. Ele só está ali por aquilo que a ovelha lhe proporciona. Aqui não, irmão, só lá em Brasília. Existem pessoas que estão preocupadas com o que a pessoa ganha, com a casa que tem, com o carro que ganha, quanto ela dizima na igreja. Mas o grandão está na casa e está dizendo: eu vou levantar uma igreja poderosa na face da terra, que não vai olhar para aquilo que você tem, não vai olhar para aquilo que você possui, mas vai olhar para a alma que está dentro de você, vai olhar para a alma que... Sabe por que ele foge? Porque ele não é pastor. Ele é um mercenário. Porque o pastor de Deus, Deus colocou sobre a mão dele, Gil Marcos, um cajado. O pastor de Deus, Deus colocou sobre a mão dele um cajado. E cajado fala de autoridade, cajado fala da palavra, cajado fala de direcionamento. O grandão está na casa e está dizendo: eu ainda tenho pastores verdadeiros na face da terra, ao quais eu depositei sobre a mão deles um cajado. Olhe para alguém que está do teu lado e diga: um pastor de Deus tem um cajado. E eu gostaria de falar pelo menos 3 coisas, ou 3 finalidades do cajado de um pastor. A primeira finalidade de um cajado de um pastor, porque o pastor tinha um papel de alimentar as ovelhas, levar para pastos verdejantes. É dever do pastor. Alimentar as ovelhas é dever do pastor. Levar águas tranquilas. E toda vez que ele ia de manhã cedo, porque o sol ainda não tinha saído. E quando ele voltava, ele deixava que o sol estivesse declinando. É por isso que o salmista Davi disse que ele andou pelo vale da sombra da morte, porque era um vale. E quando o sol ia declinando, ficava meio escuro. E era nesse vale que de vez em quando uma ovelha escorregava. E quando a ovelha escorregava, Júnior, o pastor usava a sua mão. Ele estendia a mão para pegar a ovelha que estava no despenhadeiro. Eu vou profetizar só para quem pega. Porque tem pessoas por aí que não estão entendendo o evangelho. Tem gente que está achando que é mais ou menos assim: quando o irmão cair, tu mete o pé no pescoço dele e mata logo de uma vez. Não. Evangelho de Jesus, ele disse: vai de 2 em 2. Porque no caminho, no percurso, quando um cair, o outro estende a mão e levanta. O outro estende a mão e levanta. Pastor Daniel, me prova na Bíblia. Porque eu gosto de Bíblia, eu só vou acreditar se o senhor pregar na Bíblia. Quem é que não se lembra? A Bíblia diz que Pedro está andando por cima das águas. Quando Pedro está andando por cima das águas, ele sente o vento forte. Quando ele sente o vento forte, a Bíblia diz que ele começa a afundar. Quando ele começa a afundar, Jesus não usa o poder da palavra, mas a Bíblia diz que Jesus estende a mão. Quando Jesus estende a mão, ele coloca Pedro de pé. Outra vez, eu vim aqui carregado de Deus profetizar na vida de alguém. O grandão está na casa e está dizendo: tem uma mão estendida para você.
Coloca a mão no ombro de alguém que está ao teu lado, coloca com muito carinho. Dá uma chacoalhada santa nele para ele não dormir, irmão. Dá uma chacoalhada, diga: tem uma mão estendida para você aqui nessa noite. Tem uma mão estendida para você aqui nessa noite. Tem uma mão estendida, oh, glória. Jesus estendeu a mão e colocou Pedro de pé outra vez. Agora Atos capítulo de número 3. A Bíblia diz que Pedro está indo orar no templo chamado Formosa. O texto diz que tem um paralítico de nascença sentado naquele templo. Ele olha para ele, Pedro está tão cheio que ele diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Paz, meus senhores. Ele dá ordem, o paralítico não levanta. Ele dá ordem, o paralítico continua paralítico. Ele dá ordem, o paralítico continua no chão. Aí Pedro se lembra que no dia que ele estava afundando, Jesus usou a mão. A mesma mão que Jesus estendeu para Pedro, Pedro está estendendo para o paralítico. E a Bíblia diz que o paralítico andou na presença. Deixa eu ver se alguém pega. Olha para alguém que está do teu lado e diga: Jesus te chamou para estender a mão, viu? Jesus te chamou para estender a mão. A primeira finalidade do cajado do pastor. O pastor primeiro usa a mão. Só que dependendo, Júnior, de onde a ovelha estava, a mão do pastor não alcança. A sua mão alcança, pastor, em qualquer lugar? A sua mão alcança em qualquer lugar? Existem lugares que a nossa mão não vai. Existem lugares que a nossa mão não alcança. Aí entra a autoridade que Deus nos deu. E eu vou profetizar: só quem pega, joga a mão direita para cima. O grandão está na casa, meu pastor, e está dizendo: aonde a tua mão não alcançar, aonde o teu conhecimento não alcançar, aonde a situação financeira não alcançar, o cajado que Deus colocou na tua mão vai alcançar. Eu vou profetizar aqui nesta noite só para quem tem ministério. O grandão está na casa e está dizendo: o cajado que está sobre as tuas mãos vai alcançar. Segunda finalidade do cajado de um pastor. Porque de vez em quando, aqui não, mas lá em Brasília, tem algumas ovelhas, irmão, que gostam de fugir do aprisco, que gostam de fugir da visão do pastor. Foge, se distancia, some. Aí quando volta com alguns carrapichos, o pastor lá, com amor, começa a tirar tudo de novo. Quando acha que está limpo, some de novo. Aqui não, só em Brasília. Mas a palavra cajado, quando o salmista diz: a tua vara e o teu cajado me consola. Vara e cajado é a mesma coisa. Quando a ovelha tenta fugir, o pastor agora usa o cajado como vara, para bater e trazer de volta para o centro da sua vontade. Um conto judaico. Um pastor tinha o seu rebanho, e dentro do seu rebanho uma ovelha que gostava de fugir. Ela fugia, sumia. Ele procurava, porque pastor é perito em encontrar a ovelha perdida. Ele sente o cheiro da ovelha. E essa ovelha desaparecia, o pastor achava cheia de carrapicho, ele tirava os carrapichos, colocava no aprisco, ela sumia de novo. E um dia, quando ele percebe que ela está escapando, ele pega o cajado e acerta a pata da ovelha, quebra, e ele estava muito distante. Coloca a ovelha sobre as costas e começa a voltar. Os outros pastores começam a olhar aquilo e dizer: não estou entendendo nada. Uma ovelha dessa que só dá problema, que só dá dor de cabeça, que só foge toda vez. Agora tu quebra a pata e vai ter que voltar todo esse caminho com ela nas costas. Aquele pastor olhou para os demais pastores e disse: a ovelha é minha. De fato está sobre as minhas costas. Mas se for preciso atravessar o deserto com ela nas costas, eu vou atravessar. Mas não vou perder ela para o lobo feroz.
Eu vou profetizar aqui nesta noite, oh glória. O grandão está na casa e está dizendo: Daniel, eu vou usar o meu cajado, e alguém que estava fora da minha vontade vai voltar para o centro da minha vontade. Eu vim aqui nesta noite como boca de Deus, como profeta. O grandão está na casa e está dizendo: vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Deixa eu ver se alguém pega. Terceira finalidade do cajado do pastor. O cajado tinha uma ponta aguda. Uma ponta aguda. Porque o pastor que é de verdade, quando viu o lobo, não corre. O pastor de verdade, que não é o mercenário, quando viu o lobo, ele usa o seu cajado como uma espécie de lança. Aleluia. Pastor Daniel, para que o pastor vai usar o cajado como lança? Porque ele vai colocar para correr o lobo feroz. Eu vou profetizar aqui nessa noite. O grandão está na casa e está dizendo: a Bíblia diz que o diabo anda ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Mas o grandão está na casa e está dizendo: eu já estou usando o meu cajado aqui nesta noite. O diabo vai ter que bater que retirada, a capetada toda vai ter que bater que retirada. O grandão está na casa e está dizendo: eu vou usar o meu cajado, vou dar livramento na tua casa, no teu casamento, no teu ministério. Ele está aqui nessa noite para operar de forma poderosa. Jesus está falando acerca dos religiosos daquela época que não queriam fazer a obra como deveria fazer. Em Levítico capítulo 8, versículo 24, na consagração do sacerdote, ele levava um pingo de azeite na orelha, um pingo de azeite no polegar direito e um pingo de azeite no polegar direito do pé. O sangue na orelha, para não ouvir qualquer coisa. O sangue no polegar direito, para não tocar em qualquer coisa. E o sangue no pé direito, para não andar em qualquer lugar. Deus estava dizendo: o meu sacerdote, ele vai estar no centro da minha vontade. A parábola que Jesus está trazendo aqui é um retrato do verdadeiro e o falso. Um amigo meu disse que tem um amigo que trabalha no banco. E ele com um bocado de dinheiro assim, tirando. Ele disse: do nada ele fazia assim. Aí ele perguntou: uai, como é que você identifica tão facilmente a nota falsa? Ele disse: porque eu trabalho com isso tanto tempo, que só de pegar eu sei qual é a nota falsa. O que Jesus está estampando é acerca do pastor verdadeiro e do pastor falso. Ele está trazendo um retrato. Ele está expondo e dizendo: eu sou o bom pastor. Por quê? Porque o ladrão veio matar, roubar e destruir. Tudo que ele quer destruir. Mas Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor. Ele está dizendo: o ladrão veio matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenha vida. O ladrão veio matar, roubar e destruir. Jesus veio para que tenha vida. Quantos recebem vida da parte de Deus aqui nessa noite? Sabe o que eu aprendo aqui? Só pode dar vida quem venceu a morte. Ele está dizendo: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E eu tenho vida.
Só pode dar vida quem venceu a morte. Pastor Daniel Alves, eu só acredito se o senhor provar na Bíblia. Então lá vai Bíblia. Quem é que não se lembra? A Bíblia diz que o centurião se curva diante dele e diz: a minha filha está lá em casa enferma, está moribunda. Aí a Bíblia diz que Jesus vai, porque coisa linda é quando alguém chama. Chamou, ele vem. Quando alguém chama, ele vem. Aí ele está indo. Quando de repente entra uma personagem no meio daquela história, toca na orla dele, é curada. E nesse meio termo aqui, alguém chega da casa de Jairo e diz: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Aí a Bíblia diz que Jesus chega. Quando Jesus chega, porque a morte estava reinando junto do acordeão, dentro da casa de Jairo, quem estava reinando até aquele presente momento era a morte. Aí Jesus chega. Quando Jesus chega, ele dá uma ordem dizendo: Talita cumi, que significa menina, levanta. Parece que eu vejo a morte olhando, dizendo: não adianta, porque eu já matei ela. Jesus de contrapartida está dizendo: mas eu sou o dono da vida e estou dando uma ordem para ela levantar. Para ela levantar. Parece que eu vejo a morte olhando e dizendo: mas tu chegou atrasado, porque eu cheguei primeiro e eu já matei ela. De contrapartida, Jesus está olhando e está dizendo: como você chegou primeiro? Se eu sou o alfa, se eu sou o ômega, se eu sou o princípio, se eu sou o fim de todas as coisas. O diabo achou que chegou primeiro, mas o grandão está na casa e está dizendo: está tudo no meu controle. Eu costumo dizer que ele não atrasa, ele não adianta, mas ele chega na hora certa. Ele chega na hora certa. Ele chega na hora certa. Eu vou profetizar. O grandão está na casa e está dizendo: tem vitória para você aqui nessa noite. Coloca a mão no ombro de alguém que está do teu lado e diga para ele: fica tranquilo, viu? Fica tranquilo, porque Jesus chegou primeiro. O diabo achou que ia te destruir, mas Jesus chegou primeiro. O diabo achou que ia acabar com o teu casamento, mas Jesus chegou primeiro. O diabo achou que ia matar os teus filhos nas drogas, mas Jesus chegou primeiro. Quem sabe eu saí de Brasília só para liberar essa palavra profética. Jesus chegou primeiro, chegou primeiro, chegou primeiro, chegou primeiro, chegou primeiro. Pastor, só uma referência, lá vai. A morte estava reinando na vida do filho da viúva de Naim. Parece que eu vejo a morte zombando e dizendo: viúva, já levei seu marido, vou levar o seu filho agora. De repente Jesus chega, toca no esquife. Quando ele toca no esquife, para tudo. Perceba que ele olha para a mulher e diz: não chore. Se fosse eu dizia: meus pêsames, que Deus console a tua alma e o teu coração. Mas quem estava ali não era eu, porque eu não posso mudar a tua vida e nem a tua história. Mas quem estava ali é aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. E basta só uma palavra, Gil Marcos, para ele colocar tudo no lugar. Basta apenas uma palavra. Tu não precisa de muita coisa. Uma palavra muda tudo. Uma palavra muda tudo. Uma palavra. Ele toca. E o texto diz que o menino ressuscita. Pastor, me dá mais uma referência, porque a teologia diz que tem pelo menos 3 bases bíblicas. Então lá vai. A morte estava reinando na vida de Lázaro, quando de repente o texto diz que ele libera um grito dizendo: Lázaro, vem para fora. Como diz o louvor, eu não sei se veio andando, eu não sei se veio pulando, eu não sei se veio rolando, eu não sei se veio voando, mas quando Jesus liberou a palavra de ordem, o morto ressuscitou e veio para. Eu vou profetizar. Enquanto tu está dando um grito aqui, Deus está ressuscitando o morto lá na tua casa. Enquanto tu está dando um grito aqui, Deus. Olha para alguém que está do teu lado e diga para ele: só pode oferecer a vida quem venceu a morte. Ele venceu a morte na cruz. Deixa eu conjecturar. Eles prendam Jesus. E quando eles prendam Jesus,
eles começam a açoitar com um chicote. Enquanto ele levou as primeiras 6 chibatadas, aquele chicote que era feito com a ponta de ossos e chumbo, quando acertou as costas de Cristo, que eles puxavam aquele chicote de volta, abriam vergões nas suas costas, que alguns especialistas dizem que dava para ver alguns órgãos internos de Jesus. Da 8ª para frente é como se alguém estivesse pegando chumbo quente e jogando dentro das feridas. Quem sabe ele está ouvindo a voz da morte dizendo: eu vou te levar. Aleluia. Alguém pega, coloca a coroa de espinhos sobre a sua cabeça, e aqueles espinhos eram tão grande, mas tão grande, que estava penetrando o seu cérebro. Quem sabe a morte de canto olhando e dizendo: eu vou te levar. Alguém não teve dó, pegou um caniço e começou a bater na sua cabeça. Quem sabe a voz que ele ouvia era a morte dizendo: eu vou te levar. Perceba que na via dolorosa, carregando a cruz, enquanto ele caminha, alguém dá um chute nele, alguém dá um murro nele, ele cai no chão, mas ele persevera até o fim. Quando ele chega no Gólgota, é prego nos pés, sai sangue, é prego nas mãos, sai sangue. A Bíblia diz que ele está estendido sobre o madeiro. Quando alguém pega uma lança e com aquela lança fura o seu lado e começa a sair sangue e depois água, parece que eu vejo nesse cenário a morte dizendo: eu vou te levar. Mas quando de repente Cristo libera um grito em alto e bom som dizendo: Pai, eu não vou entregar o meu espírito para a morte. Não é a morte que me leva, porque eu não dou a minha vida para ninguém. Eu entrego a ti o meu espírito. Se ele venceu a morte, ele está na casa e está dizendo: eu vou te dar vida, 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 eu vou te dar vida. Eu vou profetizar nesta noite. O grandão está na casa e está dizendo: o diabo marcou data, horário para a tua sepultura, mas Jesus está te dando vida. Alguém que está do teu lado, diga: receba vida nessa noite. Receba vida nessa noite. Receba vida nessa noite. Receba vida nessa noite. Ele está dando vida para alguém aqui, pastor. Ele está dando vida para alguém aqui nessa noite, oh glória. Quando ele quer dar vida, ele dá vida. Até quando ele dá a sentença de morte, se alguém se arrepender, ele acrescenta os anos de vida. A Bíblia diz que o rei virou o rosto para a parede, orou muitíssimo, chorou muitíssimo, e ele disse: volta lá, profeta, volta lá, profeta, volta lá, profeta, volta lá, profeta, diga para ele que eu vou dar vida, diga que eu vou dar vida, diga que eu vou dar vida. Ele tem vida para você. Ele tem vida para a tua casa. Só pode oferecer vida quem venceu a morte, ele diz, para que tenha vida, e vida com abundância. Só eu pego ou tem alguém comigo? Tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, tem 6, oh glória, vida. Vida. Vida com abundância. Repita comigo: vida com abundância. Abundância aqui é ter mais do que precisa. Abundância aqui é ter mais do que precisa. Eu saí lá de Brasília para dizer para alguém que Deus vai dar mais do que você precisa. Eu não sei como foi que você chegou aqui nessa noite, mas de uma coisa eu tenho certeza: o grandão está na casa e está dizendo: eu vou dar mais do que você precisa. Por quê, pastor? Porque Ele é um Deus de abundância. Ele é um Deus de abundância, ter mais do que precisa. Abundância aqui eu entendo como graça, porque graça é um favor imerecido. Você não merecia, mas Ele te deu. Você não merecia, mas Ele quis te dar.
Ele está na casa e está dizendo: eu vou te dar vida e vida com abundância. Olhe para alguém que está do teu lado e diga: eu vou te dar vida com abundância.